Maravilhas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glórias. Mais uma vez estamos aqui iniciando a nossa transmissão aqui na plataforma do YouTube para a glória e para a honra do Senhor. Uma boa noite para você. A paz de Cristo, do seu irmão em Cristo, Emilson Pego de Oliveira. Estamos transmitindo aqui nosso estúdio Sintonia de Paz para a plataforma do YouTube. Deus abençoe a cada um de vocês que vão entrar aí, que já está aí conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Neste exato momento estamos entrando ao vivo aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos dado força para estar aqui com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Maria entrou conosco aí, a Maria do Socorro. Ô Maria, Deus abençoe, uma boa noite para você, receba a paz de Cristo aí para você e para sua família, tá bom, minha irmã? Gratidão a Deus pela sua vida, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Estamos iniciando aqui, não poderia ser melhor do que meditar no Salmo de número 91. Salmo de número 91. Vamos meditar juntos aqui nesta mensagem, na palavra de Deus, nesta noite. Maria do Socorro, boa noite para você. Seja bem-vinda, minha irmã. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Pisará o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e mostrarei a minha salvação. O Senhor, aleluias, nesta noite
ele fala no Salmo de número 91, no versículo 16: dar-lhe abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. O nosso Deus, que nos dá o direito de escolha de uma vida eterna, a salvação para a nossa alma, porque Ele é fiel, verdadeiro, o nosso Deus, aleluias, Ele que habita no Altíssimo, à sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus é fiel, grandioso bastante, aleluias, com sua voz, ele disse: haja terra, a terra surgiu. Ele disse: haja o firmamento dos céus, o firmamento surgiu. Ele disse: haja os iluminares, surgiu as estrelas, os astros, porque tudo é comandado por Ele, é dele, pertence a Ele. Depois, aleluias, que Ele fez tudo, Ele disse: farei um homem na minha semelhança. E a palavra nos fala que Ele fez, na verdade, o homem do pó da terra. E a palavra nos fala que Ele soprou nas narinas daquele boneco construído pelo pó da terra e deu a vida que a qual pertence a Ele, a nossa alma que pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos na sombra do Onipotente, descansaremos, porque Ele está, aleluias, com as mãos, aleluia, estendidas, para nos abençoar nesta noite. Por mais que a luta foi grande para você nesse dia, por mais que você, aleluia, enfrentou uma grande tribulação, creio eu que o Senhor deu uma vitória no final desta luta, porque nós enfrentamos lutas, enfrentamos tempestades, dia difícil, mas sabemos que cada um vencido é uma vitória alcançada do Senhor, porque a cada dia vencido já se foi mais um e ele não volta mais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o nosso Deus disse: o que passou, passou, virou passado. Olhe para frente, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe, aleluias, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ele nos fala nesta noite, aleluia, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque os meus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles sustentarão nas suas mãos, Ele sustenta as nossas mãos, para que não tropeçamos em pedras algumas, e caminhamos firme com Ele, porque nós temos o nosso objetivo. Entregamos a nossa vida para Cristo e esperamos nele com paciência, porque a nossa vida está depositada no altar do Senhor. A nossa fé está depositada no Senhor. Tenhamos fé, tenhamos bom ânimo e prosseguimos
nesta caminhada firme até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas ele disse também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E nós queremos meditar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem que o Senhor nos revela nesta noite. Mas primeiro queremos falar com Ele. Primeiro queremos agradecer a Ele nesta hora. Glória a Jesus. Querido Deus, maravilhoso e soberano, eterno Pai. Deus de toda honra, de toda glória, de todo poder nos céus e na terra. Pai, neste momento aqui na Tua presença eu me encontro com as minhas fraquezas, com os meus pecados, as minhas faltas e falhas cometidas, Senhor. Olho para mim, meu Pai, e vejo que sou fraco, pobre e miserável de espírito. Mas olho para o Senhor e vejo, Pai, aonde eu encontro refúgio, reforço espiritual para a minha vida, Pai, para meu espírito, para a minha alma. Senhor, que nesta noite o Senhor derrama da Tua bênção sobre este lar, sobre esta família, Pai, sobre esta casa que a qual aqui pertence ao Senhor. Entrega em Tuas mãos agora esta casa, Pai. Entrega nas Tuas mãos a minha família, a minha esposa. Ah, Senhor, o meu sogro, a minha sogra, as minhas cunhadas, os maridos delas, os filhos. Visite agora, Senhor, tome nas Tuas mãos também as enfermidades, que o Senhor possa repreender agora no nome do Senhor Jesus. Tome em Tuas mãos, Senhor, o meu pai, a minha mãe também, os meus irmãos e irmãs, sobrinhos, sobrinhas, cunhados e cunhadas. Visite a eles agora, Pai. Toma nas Tuas mãos a minha filha, a mãe e o marido. Visite a eles agora, Pai. Toma nas Tuas mãos agora também a cada um que está do outro lado desta plataforma, dessa tela. Visite agora, Senhor, a cada um que está aqui comigo nessa transmissão. Eu não sei o que eles precisam, o que eles necessitam, mas eu sei de uma coisa que o Senhor sabe. Porque diz a Tua palavra, meu Pai, que até os fios de cabelos que estão sobre as cabeças das nações, o Senhor sabe de cor. Ah, Senhor da glória, Deus eterno, Deus maravilhoso, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar força e ânimo para prosseguir nessa jornada. Que o Senhor nos acompanhe todos os dias das nossas vidas, para que assim possamos ir com fé, sem perder o foco que é o Senhor. Meu Deus e Pai, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê, Senhor, aleluias, gratidão para sermos gratos ao Senhor, para que possamos abrir o nosso coração e receber, aleluias, as suas misericórdias e ser grato por elas, porque muitas das vezes, ó Pai, o homem recebe e esquece de agradecer porque anda muito ocupado com seus afazeres neste mundo. Esquece às vezes, aleluia, de olhar para Ti e dizer obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Senhor, nessa noite, que o Senhor abençoe esta mensagem que vai ser dita aqui. Que esta mensagem possa penetrar nos corações, inclusive no meu, para que possamos, ó Pai, remoer esta palavra para nossos entendimentos e para nossa, Pai, sabedoria espiritual, para que assim nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas e pelo anticristo que já opera neste mundo. Mas que possamos, ó Pai,
seguir firme com o Senhor, sem olhar para trás, mas sim olhar para frente, porque diz a tua palavra, aleluias, que nós temos que olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, e que o Senhor nos ajude nesta caminhada, Senhor, para a glória do Senhor, e que assim seja. Amém e amém, Senhor Jesus. Maravilhas, glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nesse sábado, né? Dia especial, maravilhoso, que é a qual nós trabalhamos durante o dia, enfrentamos lutas, sol escaldante, mas vencemos mais um dia. Chegamos à tarde respirando este fôlego de vida, com saúde, e por isso nós temos que ser grato a Ele. Temos que ser grato ao nosso Deus, por tudo que Ele faz por nós. Pois não há outro Deus, não existe outro Deus que possa fazer tão grande milagre, o milagre da vida. O milagre da vida, considero eu, aleluia, o segundo milagre. O primeiro milagre eu considero a morte de Jesus no Calvário e a oportunidade, a chance de nós escolher o direito da vida eterna. Para mim, este é o primeiro grande milagre que o Senhor fez para o homem e ainda faz nos dias de hoje. Basta nós crermos, basta nós entregarmos a nossa vida a Ele, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, aleluias, sem olhar para a esquerda nem para a direita, mas sim para a frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar aqui no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, mas eu resolvi que vamos meditar no Evangelho do Dr. Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, aleluias, no capítulo 16 e no versículo 19. Encontrei esta mensagem, eu amo, gosto muito desta mensagem, que a qual eu quero refletir junto com você nesta noite. Esta mensagem que fala conosco e nos ensina uma lição para que possamos pegar para nós e colocar no nosso coração nesta noite. Colocar em nossos pensamentos e começar a remoer. Deitar em nossa cama, colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e começar a remoer esta mensagem nesta noite, que a qual está, aleluia, situada no capítulo 16 do Evangelho do Lucas, aleluias, e no versículo 19 a seguir. Você que tem a Bíblia na sua casa, abra comigo e vamos meditar junto nesta noite. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico
e vestia-se de purpura e de linho fino, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, e vós de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, essa mensagem é profunda e ela toca no nosso coração nesta noite. Podemos refletir, podemos, aleluias, colocar esta mensagem agora como uma reflexão para a nossa vida e para nós podermos meditar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia, a palavra nos fala, 2 homens, um rico e um pobre chamado Lázaro. A palavra nos fala que o homem rico, com suas luxúrias, riquezas, tesouros, amigos, muitos amigos, homens de classe social alta, comia, bebia na mesa daquele rico, do bom e do melhor. E a palavra nos fala nesta noite que quando eles comiam,
Com certeza ali eles conversavam, ria, contava causos, e as migalhas que eles comiam ali da comida caía pelo chão. E Lázaro olhava e tinha desejo de pelo menos poder comer aquelas migalhas que caíam da mesa do rico. A palavra nos fala que aquele homem era um homem leproso. Aquele homem estava cheio de chaga e não poderia nem mesmo chegar perto daquele rico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala que aquele homem ficou muito tempo observando a luxúria daquele homem rico. E a palavra nos fala que um dia eles morreram. Lázaro foi apanhado pelos anjos e levado ao seio de Abraão. O rico foi sepultado e sua alma foi para o Hades. A palavra nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que ali é um lugar de tormento, aonde aquele rico estava atormentado pelas chamas. Eu falo nesta noite para você uma coisa: a pessoa, aquele ser que não tiver a sua vida eterna garantida, que for, aleluias, para aquela palavra que Jesus disse: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Muitas das vezes, aleluias, além de ser queimado por toda a eternidade, ali também vai ter, aleluias, a dor psicológica, porque o pensamento não vai morrer, aleluia, as lembranças não vai morrer, aquelas pessoas vão ficar ali queimando, atormentada, e vai ficar na sua mente a lembrança, eles vão lembrar dos seus familiares, aqueles que estão na glória, aleluias, e não vai poder mais ter o objetivo de chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vai ser tanto a dor das chamas queimando para a eternidade, não. Mas a dor psicológica. Ali diz a palavra que não vai morrer, aleluia, psicologicamente. Aquela alma vai estar sendo atormentada e ainda vai ter a dor, aleluia, de lembrar, aleluia, daquela pregação, daquele convite que ele recebeu, vai lembrar dessa palavra, não tem mais a oportunidade de ouvir. Vai lembrar da sua mãe, muitas das vezes do seu filho, do seu pai. Aleluia! E agora, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra nos fala que vai ser para a eternidade. O bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. E agora nós vemos que aquele rico se encontrava no Hades. Aleluias. Lázaro não poderia vir aquele rico, porque Lázaro estava no seio de Abraão, gozando os prazeres da glória com Abraão. Tinha sofrido muito, tinha passado muita fome, desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico, mas não tinha oportunidade. E agora ele estava na glória com o Senhor, passeando no jardim com o pai Abraão. E aquele rico estava sendo atormentado, estava vendo, aleluia, Lázaro passeando com Abraão. Agora imagina quantas das vezes aquele rico tinha rido, zombado de Lázaro. Mostrava a ele a comida, mas não dava. E agora aquele rico arrependia de tudo, mas não poderia fazer mais nada. Não poderia mais voltar atrás. Não tinha mais uma nova oportunidade, não tinha mais uma chance.
E a palavra nos fala nesta noite que ele disse para Abraão: Pai Abraão, aleluias, manda Lázaro refrescar, aleluia, a ponta do seu dedo, molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua que está queimando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vemos que Abraão disse para aquele homem: Filho, não tem mais jeito. O que está desse lado não vai mais para aí. E o que está do lado daí não pode vir mais para cá. Além disso, tem um abismo entre nós. O que está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. E o que está do lado daí não pode vir para cá. E nós vemos que aquele rico disse para Abraão: Então manda, aleluias, dizer aos meus 5 irmãos que eu tenho lá, que está vivo, que não pratica o mesmo que eu pratiquei, para não vir para esse lugar de tormento como eu. Louvado seja o nome do Senhor. Manda Lázaro, avise eles, glória a Jesus. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. E vós de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão. E ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas de algum dos mortos, aleluias, fosse avisá-los, eles iriam acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem rico disse: Manda Lázaro, ou outro morto, avisá-lo. E Abraão disse para aquele homem: Eles têm, aleluia, os profetas. Eles têm outras pessoas que estão falando, eles não acreditam. Imagine se enviar um morto até eles. Será que eles vão acreditar que esse morto ressuscitou? Aleluias. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscites. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é forte. Essa mensagem toca no nosso coração, porque nós vemos quantos homens, aleluias, que estão aí, somente adoram os prazeres deste mundo, adoram as riquezas, os tesouros, adoram seus bens materiais, porque eles colocam em primeiro lugar nas suas vidas os seus bens, o seu carro, as suas mansões, as suas fazendas. E nunca lembra do Senhor. Faz os melhores banquetes, reúne os seus amigos, homem de classe, prepara grandes banquetes, gozando os prazeres do mundo, esquecendo que tudo neste mundo findará. Tem uma mensagem que nos fala que o homem tem certeza somente de uma coisa:
É somente da morte que nós temos a certeza. Nós não temos certeza de nada mais neste mundo. Nós não sabemos se nós vamos amanhecer com vida amanhã. Nós não sabemos se nós vamos, aleluia, estar respirando o ar, a vida no dia de amanhã. Por isso Jesus disse, não fiquei preocupado com o dia de amanhã. Não se preocupe, porque o dia de amanhã, meu Pai cuidará. Mas muitos acham que não vai morrer. Muitos acham que vai viver para a eternidade nessa terra. A sua vida de glória é passageira. Quantos que juntas muitos tesouros, bens, carros, casas, terrenos, para eles é sua glória. Agora eu pergunto uma coisa nesta noite. Alguém é dono de alguma coisa? Será quando o homem deixa de respirar, ele leva alguma coisa consigo para o cemitério? O homem não pode levar mais nada. Portanto, nem ele pode carregar a si próprio. É carregado pelas mãos de outros homens. É depositado sobre a terra, aonde a terra o destrói, o corpo. E a alma bate em retirada, apresentando-se ao seu Criador. Seja para a vida eterna ou seja para a condenação eterna. Todas almas, rico, pobre, preto, branco, aleijado, mudo, surdo, todos irá comparecer perante ao Senhor. Porque diz a palavra que toda língua vai confessar a Ele. Todo joelho dobrará na tua presença naquele dia, porque Ele vai ser juiz para julgar as nações. Ele vai julgar o homem, mulheres. Todos vão estar perante ao Senhor naquele dia. E não tem como mais o homem negar. Não tem como mais nós dizer, aleluia, Senhor, não pratiquei isto. Isto é mentira. Nós podemos muitas das vezes esconder o nosso pecado do homem na terra. Possamos, aleluia, pecar e esconder muitas das vezes do homem. Mas não podemos esconder de nosso Deus. Um dia nós temos que prestar conta a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iremos prestar conta para Ele. Muitas das vezes, nós cometemos nossos erros e escondemos dos homens na terra. Dizemos, podemos praticar isso, praticar aquilo, o homem não está vendo mesmo, ninguém está vendo, mas tem olhos, 24 horas que nos observa. O Senhor está de olho nos teus filhos. Ele está, aleluia, de olho. A palavra nos fala que Ele se curva para olhar os teus filhos. Ele inclina seus ouvidos para nos ouvir, aleluias. Não tem como o homem fugir da presença do Senhor. O homem rico, com suas luxúrias, com seus banquetes de luxo, com seus melhores amigos, agora estava lá no Hades, sendo atormentado, aleluia, desejava que Lázaro, aquele mendigo, leproso, a palavra nos fala que os cães lambiam suas lepras. Agora aquele homem mendigo se tornou um homem rico. Aquele homem que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, agora se tornou, aleluias, um homem cheio de prazeres, de luxúria, mas luxúria e prazeres da glória eterna. Estava ali, aleluia, passeando com Abraão pelo jardim.
estava ali andando com Abraão, agora sendo acolhido pelos anjos. Não era mais aquele homem que estava sofrendo, comendo, que desejava comer as migalhas. E agora o rico se tornou um homem pobre e miserável. O homem rico se tornou um homem sofredor, aleluias, que desejava pelo menos que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água, refrescasse seus lábios, sua língua que estava queimando. Não tinha mais jeito. Meu amigo, minha amiga, hoje é a oportunidade. A porta da graça está aberta. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e disse: vou para o meu Pai, mas eu voltarei. E a palavra nos fala que a promessa de Deus, ela não falha. Se Deus prometeu, vai acontecer. Um grande dia. E a palavra nos fala que nunca houve um dia como esse. E jamais vai haver outro. Agora você olha para mim nessa noite e pergunta, e diz para mim: ah, meu amigo, quanto tempo vocês estão falando isso? Quanto tempo que vocês estão dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, e nada dele voltar, até hoje ele não voltou. Eu falo para você nesta noite, aleluias, ele vai voltar, porque a promessa de Deus não falha. Quando ele disse há 700 anos para o profeta Isaías que enviaria um Messias para dar direito ao homem, aleluia, de escolha de uma vida eterna. Ele cumpriu a sua promessa. O salmista Davi também falou nas suas mensagens do Filho de Deus que iria vir. Depois de muitos anos, a promessa se cumpriu. O nosso Deus cumpriu a promessa com o povo de Israel que estava escravizado pelos egípcios, pelos faraós. E Deus tinha prometido a terra para eles, a terra de volta, que era deles por herança. E aquele povo tinha sido, aleluia, expulso das suas terras. E foi feito os escravos pelos egípcios. E a palavra nos fala em 400 anos, o povo de Israel ficou sendo escravizado pelos faraós. Mas Deus tinha promessa com aquele povo. Deus tinha promessa e Deus cumpriu a sua promessa. E quando Deus quer fazer, Ele levanta, aleluias, homens nessa terra que tem coragem. Como Ele levantou Moisés, como líder daquele povo, para comandar, aleluias, eles pelo deserto. Por 40 anos, a palavra nos fala que aquele povo foi comandado por Moisés. E a palavra nos fala que Deus cumpriu tudo certinho com eles. Deus fez milagres para eles ver que Ele estava no comando de todas as coisas. Quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, não viam solução, não viam saída, Deus chegou, aleluia, no momento exato. E abriu o mar para eles atravessarem terra seca. A palavra nos fala que quando eles estavam com sede no deserto, Deus fez jorrar a água da rocha para que eles saciassem a sua sede. A palavra nos fala que quando eles estavam com fome, Deus enviou o maná para que eles o alimentassem e saciassem a sua fome. A palavra nos fala também que quando eles estavam à noite no frio,
Deus enviava a coluna de fogo para aquecer aquele povo do frio do deserto. E durante o dia, no sol escaldante do deserto, Deus enviava a nuvem para cobrir o sol, para que eles andassem em sombra. O nosso Deus não falha. As promessas dele são cumpridas. As promessas do Senhor são cumpridas. Deus tem chamado a muitos nessa terra. Nosso Pai tem chamado a muitos, porque Ele prometeu para Abraão, aleluias, que a descendência de Abraão seria como a areia do oceano, como as estrelas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos, aleluias, que colocar em prática a nossa vigilância, porque Ele diz também, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. E a promessa do Senhor vai se cumprir. Nós estamos vivendo dias trebulosos nessa terra, muitas aflições, muitas guerras. Os sinais se cumprem a todo momento, mas as pessoas estão com visões espirituais encobertas, estão com a audição espiritual, só ouvem os prazeres, as bonanças do mundo, estão esquecendo de ouvir a voz do Espírito Santo chamando. Quem tem ouvido que ouça, assim diz o Senhor Jesus. É hora de nós ouvirmos o chamado de Cristo. A terra está gemendo, os homens estão, aleluia, multiplicando a sua ciência. Muitas tecnologias estão aparecendo por aí para tirar o foco do homem com Deus. E os homens estão perdendo, aleluia, o seu foco. Não estão mais, aleluia, observando os sinais se cumprindo. E todos os dias os sinais se cumprem. Jesus, Ele virá. Creio eu, e eu tenho certeza que você também crê, na volta do Senhor Jesus. Não vamos fazer como aquele homem rico. Não vamos, aleluia, só olhar para os prazeres do mundo, não. Aleluias. Vamos colocar, aleluia, nosso Deus em primeiro lugar, porque Ele diz na sua palavra o que pode separar o homem do amor de Deus: a nudez, a fome, as perseguições. Nada disso pode separar o homem que tem temor de Deus na sua vida. Nós vivemos, aleluia, nessa terra como passageiros e peregrinos. Somos emprestados a este mundo. Como Jesus disse para Pilato, meu reino não é deste mundo. Nós também podemos dizer nesta noite, nós não somos deste mundo, somos emprestados a este mundo. A palavra nos fala, aleluias, que tudo nessa terra passa. Passa o céu, passa a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. E nesta noite eu tenho um chamado para você, meu amigo. Nesta noite eu tenho um chamado para você, minha amiga. Abra seu coração e coloque Jesus dentro dele agora. Devolva este lugar. Devolva este lugar a Cristo no seu coração, que a qual pertenceu a Ele um dia. O inimigo entrou e colocou raízes, plantou sua semente, que a qual se enraizou no seu coração. E você já perdeu o temor, você não tem mais o temor, você não tem mais, aleluias, o vigor do Espírito Santo na sua vida. Mas eu falo para você nesta noite, Jesus quer este lugar de volta. Jesus quer este lugar de volta porque pertence a Ele.
Devolva a Ele este lugar. Devolva a Ele este lugar agora. Porque Ele tem, aleluias, planos para você e sua família. Glória a Deus. Então eu deixo essa mensagem nesta noite. Já vamos estar completando 1 hora aqui de transmissão. Vamos estar encerrando a nossa transmissão para a glória do Senhor Jesus. Falamos desta mensagem maravilhosa nesta noite. Meditamos no Salmo 91 também, no Evangelho de Lucas, aleluias, glória a Jesus. No capítulo 16, no versículo 19, você pode meditar na sua casa estas mensagens. Salmo de número 91, Lucas capítulo 16, versículo 19 adiante, você vai encontrar essas mensagens para você meditar nesta noite. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. Vamos estar orando ao Senhor, que nós estamos encerrando a nossa transmissão. Não deixe para amanhã. Pense agora. Medite. O Senhor tem plano para você e sua família. Plano de salvação, não é plano de saúde. Não. Plano de salvação. Plano de saúde para sua alma. E para minha alma. Porque o mais importante é a cura da nossa alma. Se Ele curar nossas enfermidades, bom. Glória seja dada a Ele. Agora, se Ele não curar, bendito seja Ele da mesma forma. Porque o mais importante é a cura da nossa alma. Glória a Deus. Vamos estar orando para já encerrando a nossa transmissão nesta noite.